Após termos compreendido como está caracterizado esse triângulo no espaço, obtendo então a sua reta de máximo declive, o rebatimento do seu ângulo de inclinação e também o seu sentido de caimento, nós podemos passar a caracterizar um outro tipo de problema, que seria a obtenção da verdadeira grandeza dessa porção. Por este triângulo estar inclinado, ele se projeta menor, reduzido em relação à sua dimensão no espaço. E o que eu vou tentar fazer, então, é buscar um procedimento em que faça com que esse triângulo possa estar em verdadeira grandeza. Para isso, ele tem que estar apoiado em um plano horizontal, que pode ser um plano horizontal, neste caso, quem sabe, com cota 1, no sentido de que se nós girarmos este triângulo para o plano de cota 1, ele vai se apoiar, então, com todos os seus pontos no mesmo nível e em vista superior, como estamos nessa projeção, nós podemos, então, ter exatamente as medidas em verdadeira grandeza. Para isso, nós vamos nos utilizar como charneira esta reta horizontal de cota 1, fazendo com que o ponto A esteja fixo, que gira em torno dele mesmo, ele não vai mudar de posição, e o ponto B e o ponto C que vão rotacionar no espaço para se apoiar, então, em um plano horizontal de cota 1. Este movimento de giro do ponto B, por exemplo, ele vai se dar sempre perpendicular ao plano em que nós vamos rotacionar. A mesma coisa com o ponto C. Eles vão fazer uma trajetória perpendicular. Existe uma altura do ponto em que ele vai, então, uma altura do ponto em relação ao plano horizontal que ele vai ser rebatido. Então, o ponto 2, por exemplo, ele tem uma altura em relação a esse plano de rebatimento. Qual será? 2 menos o valor da charneira. 2 menos 1, então ele tem um valor de 1. Né? Então, aqui nós vamos caracterizar o que nós chamamos de triângulo de rebatimento. Altura 1 em relação ao plano que vai ser rebatido, isso vai ser um dos catetos. O outro cateto é a distância do ponto até a distância em projeção do ponto que vai ser rebatido até a charneira, é o outro cateto. E a hipotenusa, que é um triângulo retângulo, porque essa altura sempre é medida perpendicularmente ao plano de projeção, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser exatamente o raio de giro em que vai fazer o movimento do ponto. Como em projeção horizontal nós não conseguimos ver este triângulo aqui, ele se reduz em uma linha, nós vamos rebater para um lado ou para outro. Com isto, nós podemos visualizar esse triângulo de rebatimento. Este giro para um lado ou para outro se dá também em torno deste eixo aqui, que seria a projeção do próprio triângulo de rebatimento. Então, quando a gente gira, vai dar também uma posição perpendicular sobre a própria horizontal. Eu preciso, então, entender exatamente a posição de uma unidade em que eu vou colocar aqui como altura desse triângulo de rebatimento, desse triângulo retângulo, em que eu vou unir aqui e aqui eu consigo ver a projeção deste triângulo de rebatimento. Observem que aqui também a gente tem a informação do próprio ângulo de inclinação do plano, que é o mesmo que nós vimos lá em relação à reta de máximo declive. A ponta seca do compasso é sobre a própria charneira, onde o ponto vai girar em torno deste eixo, e eu obtenho aqui, então, a nova projeção do ponto. Seria o ponto C, que eu vou chamar de C', C1.
isso, eu já tenho rebatido o segmento AC. Aqui eu tenho a verdadeira grandeza do segmento AC. Se eu me utilizar do conceito de homologia, eu não preciso fazer um novo triângulo de rebatimento para o ponto B. Eu posso simplesmente prolongar esse segmento até a charneira. Imaginar que agora eu tenho um triângulo que tem 2 pontos apoiados sobre a charneira e que só me falta o ponto B. Se eu unir este ponto que está sobre a charneira com o ponto C e prolongar na interseção pela lógica que eu tenho aqui, ó, que ele vai até o ponto B, eu uso a mesma lógica e trago aqui, e no que cortou a trajetória que eu já havia traçado do ponto B, eu vou ter o ponto B', que unindo ao ponto A, eu logicamente tenho já o rebatimento do triângulo que eu quero obter a verdadeira grandeza, e com isso eu tenho aqui resolvido o meu problema.